gravando. Então vamos lá. O Luiz está chegando. Boa noite, Luiz. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Luiz está comendo alguma coisa, está com a boca cheia. Então vamos lá. Bom, nós estudamos isso aqui há algum tempo atrás, que é um material que fala como desenvolver habilidades metacognitivas em seus estudantes, em seus alunos. E este material, como eu disse para vocês anteriormente, é da Jane Sutton, que foi minha professora na universidade, uma das maiores pedagogas que nós conhecemos hoje. Ela é pós-doutora de psicopedagogia. Então, como desenvolver habilidades metacognitivas em seus estudantes. Então, vamos ver como que nós devemos desenvolver essas habilidades metacognitivas. Bom, aqui está o organograma, e esse organograma está também no exercício, na atividade que eu vou enviar para vocês. Esse organograma, ele mostra o seguinte, como é que nós fazemos para trabalhar com o nosso aluno a metacognição. Mas primeiro, eu preciso saber o que é metacognição. Existe a cognição e existe a metacognição. As duas são muito parecidas e uma está dentro da outra. Quando eu falo cognição, cognição vem de conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos aprendendo. Estamos conhecendo coisas novas. A isso se dá o nome de cognição. Então, quando você vai estudar português e você aprende, por exemplo, acentuação gráfica, isso é cognição. Quando você vai estudar matemática e você aprende expressões numéricas, a isso se dá o nome de cognição. Agora, quando nós refletimos sobre a aprendizagem, quando nós refletimos sobre como é aprender, aí damos o nome a isso de metacognição. Então, a metacognição é a reflexão sobre o processo de aprendizagem. É quando nós refletimos sobre o processo de aprendizagem. Aí damos o nome de metacognição. Bom, na metacognição é preciso ter controle sobre a cognição. A metacognição, que é a reflexão sobre o conhecimento, ela exige que nós tenhamos controle sobre o conhecimento, sobre a cognição. Por isso, ela fala que nós devemos planejar, olha aqui, planejar o conhecimento. É importante que nós planejemos o conhecimento, tá? E ao planejar o conhecimento, que olha a palavra planejar, né? Planejamento é fundamental em tudo que nós fazemos. Depois nós vamos selecionar algumas estratégias de aprendizagem, ou seja, de que forma que nós vamos aprender, de que jeito nós vamos aprender, quais as estratégias que vamos utilizar para que nós aprendamos aquele conteúdo, que estratégias vamos usar, quais são as estratégias que vamos fazer para que o menino aprenda aquele conteúdo. Bom, depois disso tudo feito, precisamos avaliar o aprendizado. Por que avaliar o aprendizado? Para saber se de fato houve um processo de aprendizagem. Aliás, o processo houve. Eu quero ver se houve resultado. Se a meta, se os objetivos que eu tracei para aquela aula foram, de fato, atingidos. Se eu alcancei aqueles objetivos. Por isso eu preciso avaliar o aprendizado. E tudo isso só é possível fazer se nós utilizarmos uma palavrinha básica. A palavrinha básica é essa aqui, ó, é este verbo, monitorar.
Este verbo é importantíssimo. Nós não podemos achar que houve aprendizagem, deixar por isso mesmo. Eu preciso acompanhar de perto. Eu preciso ter dados concretos em mãos. Eu preciso tomar leitura para ver se meu aluno de fato sabe ler. Eu preciso tomar os fatos, como se falava antigamente, né? Antigamente falava tomar fatos. Eu preciso tomar fatos para saber se meus alunos sabem fazer operações matemáticas. Preciso monitorar tudo. Bom, tudo isso que acabamos de falar aqui agora, tá? O ato de planejar, olha o verbo. Planejar primeiro. Selecionar, segundo verbo. Terceiro, avaliar aprendizado. E quarto, monitorar. Estes verbos todos, eles vão indicar para mim se de fato houve ou não aprendizagem. Se o processo de aprendizagem, ele se concretizou finalmente. Então, por isso que a metacognição é exatamente o controle do conhecimento. É o controle. É eu controlando, é eu refletindo se houve de fato a aprendizagem. Aí a autora sugere algumas estratégias para vocês, que serão professores, para mim, que sou professor, e até para alguém que é aluno. Quais são as estratégias? Primeiro, modele o processo de pensamento enquanto estiver ensinando o conteúdo. Ou seja, na hora que eu estiver ensinando qualquer conteúdo, eu preciso mostrar para o meu aluno como que eu estou usando o meu pensamento para explicar aquilo. Por exemplo, vou ensinar uma equação matemática. Eu vou mostrar para o meu aluno qual o caminho que eu vou utilizar para eu poder desvendar aquela expressão, aquela equação matemática. Ou seja, o aluno precisa saber quais são os processos que eu utilizo na hora que eu estou resolvendo aquele problema. Na hora que eu estiver explicando, eu devo verbalizar para o meu aluno, para ele entender como é que eu estou explicando aquelas ideias. Eu não posso ir para o quadro e ficar lá escrevendo uma expressão numérica e o aluno acompanhando só com os olhos. Não, é óbvio que não. Eu preciso verbalizar enquanto explico para o aluno. Não é? Outra coisa extremamente importante é eu falar os meus pensamentos em voz alta. Tá? Para quê? Para que os alunos vão acompanhando os meus pensamentos, vão acompanhando as etapas do meu pensamento, vão acompanhando o passo a passo do meu pensamento, para eles verem como é que eu estou resolvendo aquele problema. Então ele vai acompanhando passo a passo para ele entender. São estratégias muito simples. Nós é que complicamos a nossa vida. A pedagogia é simples. Ela não é complexa. Se nós seguirmos a cartilha da pedagogia, nós conseguimos atingir direitinho o nosso aluno. Nem que seja com um giz na cabeça dele ou com um livro, mas a gente vai atingir. Bom, os professores precisam, durante a aula, ligar, tá, a informação que eles estão recebendo agora com a informação que já trazem de casa. Então, o que o professor pode fazer? No início da aula, fazer uma ligação. É aquilo que a gente fala, conhecimento pré-existente do aluno. Outros falam ainda assim, bagagem que o aluno traz. Isso é meio complexo, né? Que pode ser uma mala, né? Pode ser uma bolsa. Então, assim, a bagagem que o aluno traz de casa, o conhecimento prévio que esse aluno tem sobre aquele assunto. E aí a gente faz uma ligação entre aquilo que estou ensinando e aquilo que o aluno já veio trazendo consigo. Aquilo que o aluno já traz consigo, aquilo que ele já sabe. Por isso é muito importante que no início de todas as aulas eu devo explicar qual assunto que nós vamos aprender hoje. E eu devo anunciar para o meu aluno e mostrar para ele para que aquele conteúdo serve. Qual a aplicação daquele conteúdo no cotidiano dele, no dia a dia dele. Para que serve aquilo? O que ele fará com aquilo? É muito importante que eu faça isso e mostre através de exemplos. É uma ótima estratégia. Bom, eu posso escrever também, brevemente no quadro, os tópicos. Uma coisa que a aluna adora, viu?
é professor que coloca tópicos de conteúdo no quadro. Alunos adoram isso. Eles gostam mais do que o uso do slide. Eles acham o slide cansativo às vezes. Eles preferem que nós escrevamos no quadro alguns tópicos. Isso vai fazer com que, à medida que eu vou explicando cada tópico, ele visualiza o tópico, entende o que eu estou explicando, e o que o tópico é? Uma síntese do conteúdo, né? O tópico está ali para sintetizar aquilo que eu estou ensinando para ele. Então, neste caso, além de ele acompanhar a explicação, ele ainda está recebendo uma síntese da explicação através de tópicos. Isso vai ajudar o aluno muito, né, para sistematizar as ideias. E ao final de cada aula, peçam aos menininhos para que eles escrevam 3 coisas que eles aprenderam hoje. Escreva no papel, tá? Não peçam para eles se identificarem. Deixe-os livres para eles poderem escrever com vontade, para eles não escreverem com medo de serem avaliados. Então peçam, coloquem, por favor, 3 coisas que vocês aprenderam. Beleza. Recolha as folhas para você. E vai lá no quadro e escreva 3 coisas que eles deveriam ter aprendido. Aí eles mesmos vão começar a perceber, olha, as 3 coisas que ela disse que eu precisava ter aprendido são as 3 coisas que eu coloquei no papel. Ou eu coloquei 2, ou eu coloquei uma que está batendo, ou eu não coloquei nenhuma. E aí, buscar estratégias, né, adicionais de aprendizagem, porque há alunos que colocaram coisas que eles aprenderam que talvez não eram tão necessárias assim. Elas eram secundárias. Às vezes ele gostou mais do exemplo que eu dei do que da própria teoria. E a teoria é muito importante. A prática é inesquecível, é para sempre. Mas o aluno, à medida que ele vai ficando mais velho, que ele vai amadurecendo, ele precisa ter a prática da abstração. Ele precisa saber abstrair. Se for uma pessoa que aos 20 anos de idade, ela precisa pegar em algo, ela precisa ver, ela precisa usar os órgãos sensoriais para ela entender alguma coisa, ela está com problema de aprendizagem. Né? É necessário que o menino, numa determinada faixa etária, eu fale alguma coisa sem mostrar e ele já abstraia. Por isso que é importante eu saber se meu aluno aprendeu ou não dessa forma. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, meu querido Luiz. Como está você, meu amor? Graças a Deus, ótimo. E você? Eu estou cada vez melhor, Luiz. Eu estou igual ao vinho. À medida que eu fico velho, mais delicioso eu fico. Luiz, eu estou quase me devorando, estou quase me comendo. Eu só não me devorei, só não me comi, não me devorei, porque meu médico me proibiu de comer torresmo, comer essas coisas, glicose, essas coisas de gordo. Como eu sou gordo, eu como torresmo. Aí não posso. Tá vendo? Só por isso. Porque a minha vontade de me morder, de me engolir. Ô Luiz, e mamãe tá bem? Oi. Graças a Deus tá ótimo. Tudo também. bem, cuide direitinho dela, que eu tô cuidando da minha. Você cuida da sua. Todo mundo aí Tô cuidando das da minha mamães. também. Cuida da Oi? mamãe, cuida do filhinho, cuida das melhores coisas da sua vida. Tá bom? Pode deixar. A Dora hoje perdeu o pai dela, né? E ela tá. Mesmo. Ela tem facilidade para entender mais, porque ela é psicóloga. Mas ao mesmo tempo ela é humana, né? Porque uma coisa é você ser profissional para você falar para as pessoas como elas devem agir. E outra coisa é você lidar com os próprios sentimentos, né? Ela tem mais facilidade do que nós para aceitar por causa da formação que ela tem de psicóloga. E psicóloga de linha, né? Mas ao mesmo tempo ela é um ser humano, né? Então não é brincadeira não. E essa época do ano agora, inverno, é a época que mais perde pessoas idosas, por vários motivos. Então, por isso, a gente tem que agradecer muito a Deus por termos nossas mães conosco, nossos pais, quem tem. Né? Quem não tem que agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de tê-los também. Né? Que é uma bênção de Deus na nossa vida. Pai e mãe são uma bênção na nossa vida. Assim como os filhos de vocês. Né? Vê a Ruth aí com o carrapatinho dela.
Tá lá a carrapatinha grudadinha nela. Que coisa melhor do que isso? Né? Isso aí que dá sentido à vida da Ruth. Né? E quem não tem filho, como eu, tem cachorrinho. A Juju tá aqui, deitada no sofazinho do meu lado. Uma gracinha, Juju, também. Né? Muito bem. Bom, gente, em relação ao dever de casa, antes de o aluno fazer a lição de casa, explique para ele o que você quer dele. Olha, filho, estou mandando esse dever para casa, meu querido aluno, porque através do dever você vai aprender mais sobre isso, isso e isso. Nunca dê um dever de casa como punição. Na hora de cobrar para fazer a correção, ficar martirizando a criança, né? Ah, não fez, aquela atitude policialesca. Claro que tem que ter a responsabilidade de fazer, senão ele não faz também. Senão vira oba-oba, casa da mãe Joana. Jamais. Mas, sobretudo, deixe bem claro para o aluno que o dever de casa é um exercício, é como se fosse exercitar o próprio corpo numa academia. Quanto mais malha, mais o corpo fica bonito. Quanto mais dever eu fizer, quanto mais exercício para casa eu fizer, mais o meu cérebro vai sendo moldado, mais ele vai aprendendo. Então eu preciso mostrar para o aluno que dever de casa não é uma ocupação sem sentido. Tem professor que passa até com tom de ameaça. Né? O dever de casa passa a ser visto pelo aluno como uma punição. Então ele passa a ter nojo do dever de casa. E tudo que está em volta dele também, ler a matéria, estudar a matéria, tudo que diz respeito a exercitar em casa, ele passa a ter nojo. Então começa a dar desafio para ele. Né? Em vez de um dever de casa em que ele vai responder maciçamente as perguntas, lance uma pergunta desafio. Lance o desafio. Quer ver quem dá conta de responder isso? Vai ganhar um prêmio, por exemplo. Então, assim, estimule o aluno e mostre para ele. E após ter feito o dever, peça para ele, antes de qualquer coisa, que ele avalie se ele teve dificuldade para fazer, o que ele achou do dever, se ele achou o dever inteligente, né? O que ele achou de mais difícil para fazer o dever. Não vá direto à correção fria do dever, aquela correção monótona, sabe? Aquela correção mecânica do dever. Não. Primeiro, antes de fazer o dever, mostre a importância do dever. Faça com ele ligações do dever de casa com a ginástica, por exemplo. Da mesma forma que o corpo tem que fazer exercício físico, apesar que o meu se recusa a fazer, mas ensina para ele que o corpo precisa de exercício e que a mente também precisa. Que nós temos também neurônios que precisam ser estimulados, que eles precisam se desenvolver, que eles precisam criar massa também, né? Que o nosso cérebro também tem que ficar musculoso. Né? Não basta ter um físico bacana, mas ter um cérebro atrofiado, bobinho, ignorante. Mostra esse lado para ele. E depois que fizer o dever, pergunte para eles, né? Onde vocês tiveram mais dificuldade? Onde vocês tiveram maior facilidade? Tá, faça uma reflexão. Isso é metacognição, né? Bom, comece também a proporcionar aos alunos truques ou ferramentas para aprender a entender as lições. Né? Por exemplo, use acrônimos com ele, como a fórmula da física, né? S igual a V vezes T. Ou seja, velocidade versus tempo, né? Então, ensina para ele ligar com a palavra sorvete, né? Olha a palavra sorvete, olha o S, o V e o T. Aí vai lembrar que a fórmula S igual a V vezes T, aí vai lembrar do sorvete na hora. Tá vendo? Ensina esses truques para o cérebro dele. Uso de rimas, né? Ensine-o a fazer rimas. Quando chegar um material novo, uma coisa que ele precisa decorar, porque nem tudo a gente tem que interpretar. Há coisas que precisam ser decoradas. Por exemplo, capital de estado, né? Isso é importantíssimo o aluno saber. É um absurdo um aluno do terceiro ano do ensino médio você perguntar qual é a capital do Paraná e ele falar para você que é Belém, né? E não saber que é Curitiba. Ele lembrou um dia que Pará é Belém, você fala Paraná e fala que é Belém. Existem alunos que confundem nome de estado com nome de capital. Né? Pernambuco é estado, Recife é capital, e fala o contrário. Eu falo assim, o estado de Recife, por exemplo, fala desse jeito. Então, há coisas que precisam ser decoradas. Né? Não tem como você entender. Há coisas que não.
que elas precisam ser pensadas. Por isso, ensine a fazer rima, cantar uma musiquinha, né? Igual eu ensinei para vocês uma vez em português, a acentuação do verbo crer, dar, ler e ver, que isso é o crer de lever, né? Crei, dei, vei. Não sei se vocês se lembram disso. Aqueles S que perderam acento, né? E, dei, vei, que tinham acento não tem mais. Aí tem uma fórmula, crer de lever. Aí você lembra que o crer, crei, de, dei, ve, vei. E assim por diante. Né? São chamados truques ou ferramentas. Ensina o aluno a fazer uma autorregulação, tá? Estimular o aluno a ele pensar sobre a própria aprendizagem. Isso é muito bacana. A partir do momento que eu começo a refletir sobre a minha própria aprendizagem, eu consigo aprender muito mais. Por exemplo, pergunte para um aluno, em que você tem dificuldade em matemática? A maioria não sabe te responder, porque nunca ninguém perguntou isso para ele, ele nunca pensou sobre isso. Mas se você insistir, der um tempo para ele, fala assim, amanhã você me responda. Você não gosta de matemática. Você já pesquisou, já procurou saber onde está o lugar da matemática que você tomou nojo? Peça para fazer uma reflexão sobre isso. Na aula seguinte, ele vai dizer para você, porque eu nunca aprendi tabuada. Então, na hora que eu vou fazer qualquer equação, que eu preciso fazer uma multiplicação, se eu não tiver a calculadora do lado, eu não consigo fazer o exercício, não consigo resolver a equação. Ao falar isso para você, ele teve um processo de autorregulação. Ou seja, ele passou a ter consciência do lugar onde ele está fracassando. Sabe, gente? Psicólogo, lembrando do doutor agora, trabalha muito com isso. Psicólogo, ele nos leva a descobrir onde surgiram os nossos traumas, de onde surgiram os nossos traumas. O psicólogo nos conduz até que nós cheguemos à raiz dos nossos problemas. Não adianta eu ficar na copa da árvore. Eu preciso ir à sua raiz. Então, meus amores, como você ensina isso para o aluno? Através de uma técnica chamada SQA. Vocês devem se lembrar ainda. SQA. Então, por exemplo, mandamos os alunos participar de um projeto na escola. Ele e os coleguinhas dele, um grupo de 4 alunos. E eles fizeram o projeto. Tá? Terminou o projeto, vamos colocar o aluno para pensar sobre aquilo. Ele precisa refletir sobre aquela aprendizagem. Aí aparece a estratégia SQA. Para quê? Para estimular a metacognição do aluno. O que é a metacognição? A reflexão sobre o conhecimento. O que é o SQA? SQA é um organizador gráfico, né? Portanto, é uma tabelinha em que o aluno vai usar quando ele estiver fazendo um projeto de leitura, um projeto de ciências, um projeto de matemática. Nós trabalhamos com muito projetinhos nos anos iniciais. Então, esse organizador aqui gráfico, o SQA, não é para você, professor, é para o aluno. Você vai ensiná-lo a usar esse método, esse organizador SQA. Por que se chama assim? O S de sei. Ou seja, o que eu sei. Então, antes de iniciar o projeto, ele vai escrever lá o que ele sabe. O projeto é A Vida dos Caracóis. Apesar de um nome bonito, caracol, é um bicho asqueroso para o meu gosto, né? Então tá lá, A Vida dos Caracóis. O que o menino vai escrever? Primeiro, o que ele sabe sobre os caracóis. Então ele vai falar que no quintal dele, né, o caracol aparece dentro de um negocinho, uma concha, em formato de orelha, normalmente na época chuvosa. Depois, quando vem um calor muito forte, ele desaparece, a concha fica para trás. Quando retoma aquela época do ano, ele aparece, pronto, é o que ele sabe. Bom, isso é o S. Depois vem a segunda coluna, o que eu quero aprender? Eu quero aprender, por exemplo, como é a vida sexual do caracol, que deve ser inteligentíssima, interessantíssima a vida da lesma. Né? Deve ser uma vida sexual muito intensa, muito violenta, a vida sexual da lesma. Então, o que eu quero saber?
O que eu quero aprender? A vida reprodutiva da lesma. Como é que ela se reproduz? Eu imagino a mulher do lesmo dizendo, nossa, anda depressa, você é um lesmo. Isso na hora da cópula, né? Bom, o que eu quero aprender que... E o A, o que eu aprendi depois do projeto. Então, eu quero aprender como que é a vida reprodutiva do caracol. E agora vem o A, o que eu aprendi. Eu aprendi que os caracóis não fazem a dança do ventre por outro, não assistem a filmes, não tomam remedinho, né? Que os caracóis têm uma vida muito monótona. Eles se encontram e ali casam, aí vou descobrir se tem ovinho, se não é ovinho, né? Se é parto natural, enfim. O que eu aprendi sobre a vida reprodutiva dos caracóis? Gente, isso aqui é fantástico. Vocês devem colocar nas mãos dos menininhos de vocês. Ao fazer isso, muito mais do que eu perguntar como o caracol reproduz. Olha que coisa chata, monótona. E que o menino vai ter que colocar para mim ali, vai ter que cuspir uma resposta para mim, da qual ele nem se lembrará depois. Agora, com esse SQA, é possível ele falar o que ele sabia, o que ele quer aprender do que ele não sabia e o que de fato ele aprendeu. Isso é muito bacana, é o SQA. Tá? Bom, isso é autorregulação. É o aluno regulando a própria aprendizagem. Então, você tem que definir um quadro de horário de estudo para ele. Ele não pode ficar o tempo todo fazendo e nem fazer em curto tempo. Planejar o tempo de estudo. Ensina para ele. Ensine para ele a organizar os materiais dele. Tá? E quais são as estratégias que eles vão utilizar para fazer a pesquisa sobre a vida reprodutiva dos caracóis. E aí você, professor, vai ficar monitorando o progresso do aluno. Lembrem-se daquela pirâmide que eu mostrei para vocês no começo da aula, né? Que está lá os verbos no infinitivo indicando passo a passo, e de lá está assim, monitorar. Né? Você precisa monitorar. Os alunos estão aprendendo, estão se aproximando do objetivo da aula. Nós precisamos mudar as estratégias. O material que está sendo utilizado, ele é rico? Está sendo bom para o aluno? Pois bem, meus queridos alunos, a nossa aula de hoje era sobre isso, como desenvolver habilidades metacognitivas nos nossos alunos, tá? Então, como eu disse no começo da aula, alguns alunos não estavam presentes. A partir de hoje, nós começamos revisão de conteúdo para a prova de vocês daqui a 2 semanas. Então, a orientação que nós recebemos da coordenação do curso e também do diretor Helder é que nós façamos uma revisão de conteúdo para vocês. Tá? Estamos enviando também um material aqui agora no grupo de vocês, no Word. Vou colocar também lá no WebGIS. E vocês podem fazer em grupo de 4 pessoas. Aquelas mesmas pessoas que fizeram a prova, por exemplo. Tá? Aí, se eu quiser fazer individual, você também pode, meu amorzinho, fazer junto com a mamãe. Grupo de 5. Aliás, 4,5, que você é pitititita. Então, todos vocês podem participar em grupo de 4 pessoas. Enviem para mim, igual eu coloquei lá no corpo do e-mail. Enviem para vocês passarem com notas excelentes. E quando chegarem em agosto, vida nova, trem bom, se Deus quiser. Combinado? Combinado. Ô, Ruth, parabéns pela princesinha. Princesinha, qual é seu nome mesmo? Que o Titi esqueceu. Carol. Como? Carol. Ah, tá. Que nome lindo que a sua mãe colocou em você. Você gosta do seu nome? Ela fala que não gosta do nome. Ah, mas ele é lindo. E seu nome é diferente. Poucas pessoas têm esse nome. A sua mãe escolheu um nome especial para você. Tá vendo? Ô, pessoal, um grande abraço. Luiz, um prazer te rever. É um prazer sua mãe também, tá, Luiz? Tá entregue. Prazer é meu, Márcio. Tá tudo de bom para vocês. Tchau, Pra pessoal. você também. Obrigada. Tchau.